Oiê! Estamos de volta! Opa! Ampliflix 161, Semos. E qual que é o tópico de hoje? Carlota, uma ferramenta que eu adoro. Infográfico. Olha! O nome já fala assim tudo, né? Informar por meio de gráficos, infográficos, pronto, já Olha adorei. Isso. Carlota, eu, assim, uso muito infográfico, inclusive para me alimentar de conteúdo, tá? Adoro infográfico. Toda vez que eu vejo um, eu salvo na minha pasta do Pinterest. Adoro resuminhos bem feitos dentro de infográfico. E era uma estratégia que eu gostava de utilizar com os meus alunos, inclusive, assim, para divulgação científica. Eu achava que era um caminho interessante, já que a gente não podia ficar fazendo banner toda hora, porque na ciência a gente gosta de artigo, né? De tese, de dissertação, de banner. Mas o banner não deixa de ser um infográfico, né? Só que ele é feito no tamanho regulamentado lá para exposição. Então, acho que é uma estratégia interessante. E eu uso uma ferramenta gratuita para isso, mas eu quero ver o que você trouxe aí para poder falar das minhas Na aqui. verdade, a gente continua naquela série de onde vêm as boas ideias, e eu acho que infográfico traz muitas boas ideias para a gente trabalhar em sala de aula. Então, por exemplo, te pergunto aqui, qual seria a conexão de socioemocional com infográfico? Então, por exemplo, eu ia dar uma aula um dia sobre autoconfiança. Era o meu tópico de inglês, tá? Self-confidence. Tá. Eu disse assim, poxa, Como é que meu eu vou tratar esse de assunto? novo, né? A gente tava falando disso, né? Ai, assunto difícil, o que eu vou falar? Pô, vai ficar naquela mesmice de autoconfiança. Todo mundo falando como é isso na sua vida, tal, não acabou. sei o quê. Aí Acabou a aula. acabou, faz aquelas perguntas e acabou. Eu digo, não, tem que buscar outra forma. Qual a forma que eu achei? Infográfico. Infográfico. Olha aí na tela o que eu fiz. Eu peguei e trabalhei. Eu comecei a minha aula com infográfico. Então isso você já trouxe me deu, um pronto. Eu já trouxe um pronto, Legal, Sams. legal. Porque aí o que acontece? Já vem vocabulário, já vem conceitos. Porque o infográfico tem muito isso. É o poder de resumir, de sintetizar conceitos que às vezes são complexos, né? Isso. De uma forma mais simples Legal. e visual. Né? Então tá lá, tinha texto, tinha números e tinha gráfico. Tinha gráfico, tinha texto, tinha número e tudo mais. Pra então, você entender e melhorar aí o seu self-confidence. Self-confidence e tudo mais. E aí Tudo fala de self-confidence nas mulheres, nos homens, Tá. a diferença. Poxa, aí sim, aí a partir daí você pode perguntar como é que é pra um, como é que é pra outro, como é que é na sua gerar a casa. discussão, que é o que você queria. Sim, mas gerar, não daquele legal. jeito. E aí? Você é autoconfiante ou não é? Sim ou não, né? Tá, Então, legal. a ideia é trazer isso. E com o infográfico, tem de todas as áreas, né, Samara? Tem, gente. Tem de todas as E disciplinas. se não tem em português, tem em inglês, aí a gente dá um jeito de traduzir, porque tem muita coisa disponível em inglês já pronta. E aí eu já deixo aqui uma super referência para você, Que é o Samara. Daily Infographic, Eu andei que eu uso olhando também. esse Daily Infographic aqui. Faz tempo que eu não entro lá, vou até entrar aqui, aquelas, vou até entrar aqui. Eu queria até entrar aqui para mostrar para você, Samara, o seguinte, no Daily Infographic, deixa eu ver aqui. Não, o de hoje é o de Waffles. Então, ele traz de todas as áreas possíveis Legal. e imagináveis, que, assim, é muito legal. Você vai ver aqui, ele tem aqui no canto esquerdo. Vozes famosas de atores, adoro essa. No canto esquerdo aqui, ele tem as categorias, tá vendo? Tá. Tá em inglês, mas você pode traduzir, tá? E aí, com as categorias, olha lá, tem muita ideia legal. Tem de business, tem de animais, tem de saúde. Vamos ver essa de animais, por exemplo? Olha lá, as espécies em extinção, as espécies mais bizarras. Então, só de você olhar o infográfico aqui... Já traz insights. Já me daria ideias para as minhas aulas, Samara, Ah. entende? Então, eu acho que é muito assim de você... utilizar também o infográfico, não só o infográfico na sala de aula, mas às vezes o título vai te dar uma ideia para você usar na sua sala de aula. Então eu acho isso sensacional, assim, o uso de infográfico. E aí, por exemplo, aqui, ó, o que eu faria com os meus... O que eu fiz, não faria. O que eu fiz com os meus alunos? Na parte final... desse infográfico, tinha assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoconfiança? Daí, o que eu fiz? Eu pedi para eles criarem um pôster
fazendo, tipo, 5 passos para qualquer pessoa melhorar a sua autoconfiança. Porque entendeu? ela ia usar o vocabulário que você queria que ela usasse. Eu tô vendo que você tá até entrando aí. Eu tô no Rubik's, que eu adoro o Rubik's olha aí, ó. Cube. Olha aí, o cubo 20 aí, passos. ó. Como é que você resolve o cubo em 20 passos? Olha que legal, né? Então eu acho que traz várias ideias. E é isso, não só o próprio infográfico pode ser uma base, um recurso para sua aula, mas o que ele te traz também te dá outras ideias para você destrinchar na sua aula. É uma forma de contar histórias mesmo, Carlota. Eu sempre usei muito para resumos de laboratório. Pra gente é muito fácil usar. Você pega lá a hipótese, você tem lá a pergunta motivadora, você tem lá o passo a passo de como é que você fez e como é que os dados apareceram depois do resultado da experiência. Mas o jeito que você está dizendo aí também para discussão, eu acho excelente. Você pode trazer, inclusive, infográficos para discutir se aquele conteúdo está sendo abordado da maneira que tem que ser abordado ou não, se está muito resumido. E também né? se é referente a um país X, se por exemplo, na nossa realidade o infográfico seria o mesmo. Verdade. Entendeu? Então, verdade. assim, de novo, aprendizagem profunda na veia a utilização de infográfico em sala de aula. Agora você botava os alunos para fazer infográfico também. Colocava. Também, Colocava, né? A gente, adorava. eu usava o Infografia, e você? Com Easly, PH. Easly, eu Vocês usava. usavam o Eu vou Easly? deixar a referência aqui. O Infografia, eu acho que ainda O existe, hein? Infográfica existe e o... Deixa eu ver se ele ainda aqui. existe. Easly. Infografia. Aqui, ó. E hoje tem o Canva também, né? Hoje tem o Canva, é verdade. Que é super fácil. Na época não tinha. Mas aqui o Easly, ele... Deixa eu ver aqui, ó. Não achei o Infografia. Infografia. Não achei mais. Não? Será que ele caiu? Mas aqui, ó, o Easly ainda existe aqui, ó. Ele tem aqui, ó, tô passando aqui, ó. Tem vários tipos. Não, ainda tem. Não, mas esse aqui a pessoa tem que pagar. Tinha um que era gratuito. Infogram, acho que é. Infogram também tem, ó. Os tipos de casa aqui, ó, que legal. Infogram, era esse que eu usava. Infogram também eu já usei muito para criar e assim, infográficos. Mas dá para fazer, você sabe, né? Até no Google Desenhos a gente consegue Google fazer. Google Slides. Tudo depende da sua habilidade no design aí. Eu, como não tenho, eu tenho que ir nos prontos. Então é isso. E aí, Samara, olha só. Eu queria mostrar também aqui o que a gente fez junto com a equipe da FRM, a gente trabalhando com os autores e tal. Tem agora a Escola Coliga. Sim, né? sim. Que é um projeto fenomenal. Você vai mostrar aí pra assim, gente. Aliás, você pode entrar na internet aí, já tá o link aqui, ó, Coliga. Coliga, tá aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar no final para você, que é coliga.digital. Tem mais de 30 cursos online gratuitos. Legal. Na área de economia criativa. E aí, um dos cursos é de design, e aí eles falam sobre infográficos, como contar histórias visuais com dados. E o que eu achei legal aqui no desenho instrucional, de quando foi feito e tal, então os autores pegaram, e aí a gente foi trabalhando no desenho instrucional, essa questão de olhar para o infográfico com um olhar crítico, né? Para o design, né? Então aqui te dá também várias ideias, a gente vai deixar a referência para você, ó. Por que essa peça despertou interesse? Para eles entenderem como se monta um infográfico que chama a atenção e conta uma história. O que atraiu, o que se aprendeu de novo, né? O que poderia ser mudado. Legal, olha legal. aí, que tipo de pesquisa. Aí aqui, por exemplo, uma outra forma de infográfico, né? Quantos gráficos esse infográfico possui? Quais os elementos que possui? Então, assim, tudo isso também você pode desenvolver na sala de aula, né? De análise realmente dos dados que estão sendo mostrados no infográfico, né? A mesma forma aqui, ó, do casamento no Brasil, aqui um jeito mais visual e tal. Sabe como é que eu fazia isso antigamente, antes da tecnologia, Carla? Muito em revista. As revistas traziam esses infográficos. Revista, ó, parece esse aí lembrou bastante também. E eu lembro que a gente ia analisar com os alunos exatamente o que estava ali. Eu me lembro que teve uma de churrasco, que a gente falou da termodinâmica do churrasco. Depois ele até caiu na prova. Foi. Que legal! E era uma página da revista.
falando sobre o fogo, o vapor, né? Então, quente sobe, o frio desce, as correntes de convecções, a irradiação, toda a discussão baseada naquilo. Aí a capa da prova era a termodinâmica do churrasco. Gente, que tinha sido feita a discussão em sala. Em revista é muito comum também ter. Então, ó, o analógico pode ser tudo via revista. Totalmente, pode ser totalmente analógico aqui. E aí, o que acontece? Isso aqui faz parte, em cada curso lá da Coliga, tem um caderno deles, né? Tem um caderno digital. Então, aqui, por exemplo, o estudante, o participante do curso esse aqui é o caderno do estudante para ele ir analisando os infográficos. Isso, ele vai analisando os infográficos. Legal. E aí, por exemplo, ó, aí diz aí qual o infográfico que eles escolheram e eles aí vão a descoberta dos dados, a conceituação, que tipo de narrativa tem esse infográfico, Gente, né? esse aqui, aquele que eu falei dos gráficos, tá bem aí, ó, pode mostrar. Olha aí, ó. E aí. aqui, ó. Qual a proporção tá mentindo pra você? Olha a proporção, como tá diferente no gráfico 50% lá em cima, 42 e 40 embaixo. Aí no gráfico da direita, que é o gráfico 2, o 42% tá muito perto dos 50%. Então tá desproporcional. Fica parecendo que a diferença é menor do que ela deveria ser. Você sabe que tem eu sinto esse erro, e o meu nutricionista também, quando a gente vai fazer bioimpedância. E aí tem os gráficos lá da bioimpedância, né? Que fica, mede lá a gordura no corpo, o músculo e tal. E aí, às vezes, o gráfico tá muito caído ou muito para cima e, na verdade, é 0 ponto alguma coisa. É a escala, tem que olhar a escala. E parece que, tipo assim, ou você perdeu muito músculo, ai, meu Deus, não sei o quê. Não, aí você tem que olhar para os números em vez do gráfico. Porque senão você fica tendo a impressão errada da sua evolução ou involução, né? Essa aqui essa ótima de matemática, que é muito comum, pegar os infográficos e analisar. E é uma bem simples, inclusive, né? Mas é uma ótima para começar, para mostrar essa desproporcionalidade, né? E aqui, ó, de novo, aí, ó, distribuição, tipo de partido, vereadores, aí mostra aí, né, distribuição de idade, distribuição racial, de gênero. Então, assim, infográfico tem de todas as formas. Legal. E isso é um material que está lá disponível na Coliga. E aí eu deixei aí a referência para você, coliga.digital, que tem milhares de... Enfim, o do infográfico é só uma parte do curso de design, tem 30 e tantos cursos já disponíveis. E é isso. Agora, Carlota, voltando aqui, porque eu posso ter um infográfico no livro também, né? Do professor. Sim, pode ter um infográfico. Às vezes vem um infográfico no seu material. E aí, esse infográfico vai te dar insight para as outras atividades que você vai fazer. Eu acho que é muito legal isso. E às vezes... Mas o que às vezes acontece também, Samara? Às vezes, como o material didático ele fica aí por algum tempo... sim, fica defasado. Que algumas informações estejam defasadas. Então, isso é que é legal, o híbrido, né? Porque aí você pode pegar, de novo, aquele gráfico lá, que tá, aquele infográfico que está lá, e ainda fazer uma pesquisa, até pedir para os alunos pesquisarem para ver se aquele infográfico, por exemplo, tem que ter algum tipo de correção. Olha só. Ou tem que ter algum tipo de atualização. Ou então, se aquele dado, sei lá, é da década de 90, vamos construir um com os dados de agora. A mesma coisa, a mesma estrutura com os dados de agora. O que seria diferente daquele infográfico de lá para o infográfico daqui, ou ao contrário, você tem um infográfico contemporâneo da atualidade, e se a gente fizesse um infográfico daquela época, o que seria? Do passado, como é que seria? O que seria? Só, isso é legal também. Né? De e a vantagem, história, Carla, dos livros digitais é essa, a gente poder atualizar o gráfico, se precisar, os infográficos, mas também trazer a discussão que você pode trazer aí com material. A gente pode, inclusive, pegar um jornal antigo e discutir o infográfico ou dado que está lá com o estudante, analisando aquele período histórico, né? O que influenciava aquela informação ou não. Carlota, infográfico realmente é uma ferramenta muito poderosa. A gente pode abrir mão dela não, viu? Não, e é isso. Lembrando aqui. Olha quantas boas ideias a gente trouxe aqui para você. A gente vai deixar tudo aqui nas referências para você, ó. E eu quero saber o quanto você usa de infográfico na sua sala de aula. E se você não usa, se você agora está interessado em usar mais. Quero saber, hein? Conta pra gente.